Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 29 de fevereiro, quinta-feira da segunda semana do tempo comum, último dia do nosso mês. Demos graças ao Senhor por tudo que foi vivido neste mês de fevereiro e, sobretudo, o mês que nos abriu esse tempo da quaresma, esse tempo da graça, esse tempo de conversão, de mudança. Estamos na segunda semana, ou seja, estamos ainda caminhando, rumo à grande Páscoa, à grande ressurreição, mas ainda é o momento de um profundo recolhimento e de reconhecermos tudo aquilo que nós precisamos interiormente mudar. A cada dia eu tenho falado dos propósitos no qual nós somos chamados a viver. E se você ainda não escolheu, ainda não fez, não pensou como fazer, então aproveita. Ainda estamos iniciando o tempo da quaresma e pergunta ao Senhor, o que é que eu sou chamado a viver como renúncia, como sacrifício, qual é a abstinência que eu vou fazer, do que eu vou me abster nesse tempo. Então, de fato, de pedir ao Senhor essa graça de uma mudança, uma conversão interior. E a gente pode começar dentro da nossa própria casa, junto com os nossos familiares, com aqueles que estão ao nosso lado. E em comunidade, com meu irmão, meu próximo, mas também aquilo que eu quero fazer uma mudança pessoal, particular, comigo mesmo. E hoje, quinta-feira, também é um dia de comunhão. Somos convidados nesse dia a rezarmos pela nossa igreja, de modo particular, rezarmos pelo Papa Francisco, pelo seu pastoreio, todo o seu legado na nossa igreja, para que ele seja inspirado pelo Espírito Santo. Mas juntamente com ele, nós podemos confiar nesse dia, os cardeais, os bispos, que nós conhecemos, que nós somos chamados a rezar e interceder pelos padres e sacerdotes espalhados no mundo inteiro. Então, que este dia também seja um dia de intercessão por toda a nossa igreja. E rezemos de modo particular por aqueles que sofrem hoje nas suas vocações, por aqueles que precisam ser carregados na nossa oração, para que não abandonem, não desistem do vosso chamado. E hoje eu quero fazer um agradecimento particular aos irmãos da Aliança de Combinado. Então, obrigado a cada um de vocês, que tem sido fiel na nossa Lexio Divina, aos jovens que têm partilhado e bebido desta graça. E que o Senhor tem feito realmente o trabalho nos vossos corações através da palavra, através dessa fidelidade a cada dia. E aqueles que todos os dias deixam um comentário ali no nosso vídeo. Muito obrigado pela vossa fidelidade, pela vossa partilha que nos edifica e que constrói uns com os outros toda a graça. Somos convidados a deixar que a palavra de Deus ela venha ruminar no nosso coração. Nesta quinta-feira, a liturgia da palavra nos traz na sua primeira leitura, retirado do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme seu proceder e conforme o fruto de suas obras. A quaresma, irmão, é um tempo oportuno, de renovarmos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, ao qual é fonte de vida para cada um de nós. E assim como a água é para a árvore, a nossa confiança também deve ser para a nossa vida, o nosso alimento. E é bonito porque o início da leitura, o profeta Jeremias vai dizer que a nossa confiança deve ser primeiramente em Deus, unicamente em Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. Ou seja, ele está nos dizendo que quando nós colocamos o homem no lugar de Deus, quando a nossa confiança primeiramente é no homem, nós podemos de fato nos machucar. E ele vai dizer, quando nós colocamos a nossa confiança inteiramente no homem, o nosso coração se afasta do Senhor. Então, a quaresma é um tempo de retorno, é um tempo de conversão. E aí ele vai exortar, dizendo, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí ele vai dar o exemplo de uma árvore, O que é essa confiança? É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, e por isso não teme a chegada do calor.
Então, quando nós confiamos no Senhor, nós não tememos as provações, nós não tememos o tempo de secura, porque nós sabemos que confiando em Deus, Ele há de dar o sustento, Ele há de regar a árvore da nossa alma, para que possamos passar pelos momentos de deserto e de provação. Então, que neste dia, essa primeira leitura nos faça perceber a importância dessa confiança. E depois nós colhemos os frutos, o fruto da confiança em Deus. Então, que de fato o nosso coração esteja inteiramente voltado para o Senhor nesse tempo. O salmo de hoje é o Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outrora é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então, o salmo de hoje é uma confirmação da primeira leitura, porque primeiro o salmista já começa dizendo, né? Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. E ele vai dizer, é feliz quem a Deus se confia. Então, o salmo de hoje vem reforçar essa confiança em Deus. Aqueles que confiam no Senhor não se desviam do caminho, não se deixam ser enganados e não são seduzidos pelos conselhos dos perversos. E ele vai dizer que todo aquele que confia é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. Jamais as suas folhas vão murchar e eis que tudo que ele faz vai prosperar. É uma bela imagem desse fruto da graça de Deus naqueles que confiam, dessa árvore plantada, né, junto a essa beira das águas, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus, que regada no nosso coração, ela produz o seu fruto. Mas bem outrora é a sorte do perverso. Ao contrário, são iguais à palha seca. Então, o perverso, o mal, aquele que tem um coração fechado, aquele que se afasta, é como uma palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, que se perde, né? Depois não serve para nada. E aí o salmista termina, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Então, um belo salmo, né? O primeiro salmo. Então, nós devemos guardar no nosso coração e rezarmos com ele. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de ferida, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abrão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abrão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abrão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abrão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abrão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu, não, pai Abrão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abrão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A leitura de hoje nos traz uma grande reflexão.
o nosso modo de viver aqui na Terra, né, neste mundo, ele tem consequência para a eternidade. Quem faz a vontade de Deus se abre, né, para socorrer os irmãos, mas aquele que está centrado em si é fechado e por isso não encontra o seu lugar, né, no paraíso, no céu. E é interessante porque a leitura de hoje do Evangelho vai mostrar nesse homem rico que tinha um pobre à sua porta e que não foi capaz, né, de dar uma comida, de cuidar, de molhar, né, as suas feridas. E aí na morte ele vai perceber tudo aquilo que ele não fez e que nós escolhemos. Então tudo aquilo que nós vemos tem uma consequência no nosso futuro. Então para nós a Quaresma é um tempo de reflexão, né, de como é que eu tenho vivido, o que é que eu tenho plantado e que eu irei semear. É um ditado muito conhecido, né? Aquilo que se planta é aquilo que se colhe. O que é que nós iremos colher dos frutos que nós lançamos, das sementes, né? Dos nossos atos, dos nossos gestos, do nosso olhar para com o outro, da nossa misericórdia, do nosso perdão. Então, de fato, neste dia, meditemos com este Evangelho e deixamos que o Senhor, de fato, Ele nos faça uma grande reflexão, uma grande memória e que mudemos a nossa conduta, a nossa vida, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus e seguindo os seus caminhos. Então, nesta quinta-feira, nesse dia de comunhão e de unidade, renovemos a nossa unidade, a nossa comunhão uns com os outros. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe.